Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu sou o pastor Carlos Alexandre, aqui do canal de oração. Quero abençoar a sua vida através desse canal. Mas antes de começarmos qualquer coisa, gostaria que você deixasse o seu like, que você que ainda não é um inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative ali o sininho na opção de todas, para que você receba no conforto da sua casa todas as vezes que eu colocar um vídeo para abençoar a sua vida. Amém? Olha o que diz na palavra de Deus, na carta de Tiago, que diz assim. Carta de Tiago, capítulo 4, no versículo de número 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém, meu irmão? O apóstolo Tiago começa falando aqui, nessa epístola, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Automaticamente, quando você se sujeita a Deus, você já está resistindo ao diabo. Porque a todo momento ele vai se levantar para tentar te destruir. Tão somente porque você é a imagem e semelhança de Deus. E você, que está me escutando, está no lugar que era dele antes, quando ele estava no céu ali, entre os querubins. Ele era ungido, os sons de louvores saíam do seu corpo quando ele andava. Então, você está no lugar que era dele. Deus o expulsou de lá, não foi achado mais o seu lugar no céu. E agora você tem o privilégio de ser uma pessoa que foi escolhida e que nasceu para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Como diz a palavra, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você tomou o lugar que antes era dele, por direito, porque Deus te deu esse direito, como se Deus tivesse assim ridicularizado Satanás, o diabo, e arrancasse dele ali todas as suas patentes que antes ele tinha com Deus, tirasse todas as suas patentes e te desse, para que você tivesse o privilégio hoje de ser um adorador, de você poder ter o direito de entrar no céu, do lugar aonde ele foi expulso, por causa da sua rebelião, por causa da sua falsa pregação, que seduziu ali a terça parte dos anjos de Deus que foram precipitados aqui na terra. Então você veja que o inimigo ele tem motivos de sobra para destruir a vida do ser humano, para desfigurar a imagem e semelhança de Deus. E não vai ser diferente, isso não vai mudar, porque ele veio para isso, para roubar, para matar e para destruir, para fazer com que o ser humano seja desfigurado, para fazer que o ser humano seja uma pessoa derrotada, para fazer com que o ser humano não acredite no seu Criador, não acredite que existe um lugar celestial, não acredite que existe um lugar maravilhoso que Deus preparou. Não vai preparar não, Ele já preparou para você e para mim, que são ruas de ouro, muros de jaspes, de cristal, o rio que desce do trono de Deus, a árvore da vida, sabe? Deus preparou algo maravilhoso e o diabo sabe disso. E o que ele puder fazer para fazer a pessoa desistir, para tirar o foco da pessoa, o alvo, que é o Senhor Jesus, ele vai fazer, não tenha dúvida disso. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós já estamos resistindo ao diabo.
Porque só existe dois caminhos, meu irmão. É o céu ou o inferno. É Deus e o diabo. A luta é essa. A batalha nossa é essa. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do mal. Não tem como. Não existe um terceiro, uma terceira opção. Só existem essas duas opções. Se você está com Deus, você não está com o inimigo, não está com o diabo. Se você está com o diabo, você não está com Deus. E quando você não está com Deus, automaticamente você já está do lado do mal. Eu sei que é duro essa palavra. Quem poderá ouvir? Duro é esse discurso. Eu não julgo ninguém, mas a própria pessoa que julga a si mesmo, quando ela nega o sacrifício que foi feito naquela cruz. Quando ela vira as costas para o que Deus fez, entregando seu único filho naquela cruz, ela já está assinando a tua sentença de condenação eterna. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. E virar as costas para esse plano de Deus para a salvação do ser humano é assinar a sua sentença de morte eterna. Porque veja bem que a eternidade entrou nas duas situações: morte eterna e vida eterna. Sujeito a Deus, se sujeita à palavra dele, aos ensinamentos de Deus, automaticamente você já está resistindo ao diabo. E ele tem que fugir de você por causa da palavra. Ele fugiu de Jesus por causa da palavra. E quando você se sujeita ao mal, quando você se sujeita ao diabo, você automaticamente resiste a Deus, aos ensinamentos de Deus. E Deus, ele, até por seu bem, ele se afasta. Por quê? Porque a santidade de Deus consome o pecador. Deus se aproxima de nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós decidimos viver debaixo da potente mão dele, para que ele venha nos exaltar. Veja que Deus, ele resiste a pessoa, está aqui em Tiago mesmo, um pouquinho acima no capítulo 4 mesmo, e no versículo 6 diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, veja que até Deus resiste a pessoa que é soberba, a pessoa que acha que não precisa de Deus, a pessoa que é uma pessoa que acha que está acima de tudo, que está acima de todos, que ela é a melhor do que fulano, que ele é melhor do que Bertano. Sabe, Deus, ele resiste ao soberbo. O que é resistir? Resistir é quando você quer dar alguma coisa para alguém, você quer fazer alguma coisa para alguém, mas existe uma barreira que impede você de realizar aquele benefício para aquela pessoa. E é uma resistência, porque Deus, ele quer tanto abençoar o ser humano, Deus, ele quer tanto nos abençoar, mas por causa da maldade, por causa da iniquidade, por causa da falta de perdão, por causa do nosso posicionamento errado contra a palavra de Deus, às vezes, Deus, ele resiste. Ou melhor dizendo, não é às vezes, Deus resiste verdadeiramente. Ele resiste à pessoa que é soberba, a pessoa que não se rende aos ensinamentos dele, que não se rende à palavra dele. Então Deus, ele resiste. Sabe quando você quer dar uma bênção para uma pessoa, mas você não pode por causa das atitudes dela? Você vai até atrapalhar ela se você der alguma coisa. Ela não vai valorizar aquilo que você está dando, ela vai te interpretar até mal. Assim é Deus.
Deus, ele resiste aos soberbos. Deus resiste às pessoas que não querem se aproximar dele. Mas ele dá graça para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, para aqueles que se rendem a ele. Deus, ele dá graça, né? Ele disse para Paulo, né? A minha graça te basta. A graça de Deus sobre a nossa vida, que é um favor que nós não merecemos, mas por causa da nossa humilhação, por causa da nossa entrega, por causa do nosso posicionamento, da nossa consciência de saber que nós dependemos de Deus, Deus, ele através da graça derrama vitória sobre a nossa vida. E não será diferente na sua vida e na minha vida. Deus, ele quer te abençoar. Se sujeite a Deus. Aceite o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali naquela cruz, porque ele se entregou por mim e por você. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele te ama tanto. Te ama tanto. É um amor incondicional. É um amor que não depende de você amar. Ele simplesmente te ama. Mas por causa desse não se sujeitar à palavra dele, aos ensinamentos dele, por causa desse não se sujeitar ao sacrifício de Jesus, não aceitar Jesus como Salvador, Deus não pode te salvar. Deus não pode te salvar. A vontade dele é que todos se salvem e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas a gente sabe que muitos são chamados e poucos escolhidos. Em Apocalipse diz que quem tem sede venha e receba de graça da água da vida. É dada de graça, mas é para quem quiser. Quem quiser, a condição é essa. Está lá em Apocalipse, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Lá no último versículo de Apocalipse, um dos últimos versículos, capítulo 22, versículo 17, diz assim: e o Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Só para quem tem sede. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A condição é essa, irmão e minha irmã. Quem quiser. É para quem quer. Quem não quer, Deus respeita. Mas para quem quer, Deus derrama. Amém, meu irmão e minha irmã? Você quer Jesus na sua vida como Salvador? Você aceita o que Jesus fez naquela cruz? Os ensinamentos dele, na palavra dele? Não deixe o inimigo te enganar, não. Ele sabe que o negócio lá é bom. Ele sabe que Deus existe. Ele acredita mais em Deus do que eu e você. Eu nunca vi Deus, mas sinto Ele aqui falando comigo e falando com você. Você nunca viu Deus, mas Ele pode estar aí agora com você. Quando você aceitar Jesus como Salvador, e se você já aceitou, Ele está com você aí, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça. Então, Deus está com você aí agora, falando com você. Deus está falando com você. Mesmo você que ainda não aceitou Jesus, Deus está falando com você aí através de mim neste canal. Eu tenho certeza que você vai abrir o coração e Jesus vai operar um grande milagre na sua vida. Aceite Ele como Salvador. Vá numa igreja evangélica que pregue verdadeiramente a palavra de Deus e levante a sua mão lá na frente, diante de todos, sem vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aquele que confessar diante dos homens, diante da igreja, Deus vai confessar diante dos seus anjos, quando você estiver lá no céu. Então não se envergonhe do Evangelho. Aceite Jesus como Salvador e você passará da morte para a vida. Amém? Deixa eu orar por você agora. Feche os seus olhos se possível e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, Deus glorioso, aqui estamos nós, meu Pai, através desse canal,
para abençoar esta pessoa que escuta e que decidiu na sua vida receber o Senhor Jesus como Salvador. Se render aos teus ensinamentos, à tua palavra, se sujeitando ao Senhor através da tua palavra. E eu tenho certeza que o inimigo, meu Pai, neste momento, está com muita raiva. Tudo bem. Esse é o único sentimento que ele tem que ter mesmo. Raiva. Porque essa pessoa decidiu viver uma vida contigo. Decidiu viver uma vida no teu evangelho. É normal que o inimigo não fique satisfeito com isso. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará em benefício daqueles que se rendem ao Senhor, que se sujeitam a Ti. Ah, meu Pai, escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida e naquele grande dia que o nome dela seja dito e nós venhamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares e ali morar com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado, meu Pai, por este momento de oração, porque eu te agradeço em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus te abençoe em um nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Carlos Alexandre, aqui do canal de oração, e quero todas as vezes que colocar um vídeo, uma oração para abençoar a sua vida, está abrindo o meu coração para que Deus venha me usar de uma forma poderosa para a sua vida e para toda a sua família. Beijo no coração e até a próxima.